Pessoal, agradeço novamente a presença de vocês nessa videoaula. Hoje a gente vai estabelecer, dentro do contexto de pontos por função, a contagem das interfaces de entradas. Como que eu conto, entendeu, uma interface entrada? Como que eu classifico uma interface entrada dentro da minha complexidade, dentro da teoria de pontos por função? Lembrando, quanto mais arquivos a minha aplicação manipula, quanto mais arquivos de interface externa a minha aplicação manipula, quanto mais interfaces de entrada eu tenho de informação, maior a minha complexidade dos pontos por função. Tá? Então vamos lá, vamos tentar mapear essa questão aí. Eu vou pedir para que o Norton, entendeu, mapeie a minha mesa aqui. Certo? Obrigado, Norton. Vamos lá então. Então agora a gente trabalhou a questão dos arquivos lógicos internos na última aula, a questão do arquivo de interface externa. Agora a gente trabalha com os inputs externos, que são os IEs. Então eu contei A, ele contei a IE, eu vou contar IE. Tá? Bom, para que eu consiga, não sei se vocês perceberam, tá? Durante as duas últimas videoaulas, para eu conseguir estabelecer a contagem de pontos por função, eu preciso dos artefatos do projeto. Eu não consigo contar sem os artefatos do projeto. Então vamos lá então. Dentro desse contexto, eu vou jogar mais um artefato aqui. Né? Vamos supor, entendeu, que dentro do meu projeto, do software de controle de estoque, eu tenho que realizar a manutenção, é um requisito. Manter as informações de clientes. Certo? Então o que significa manter? Eu vou ter que incluir informação de clientes, alterar e excluir. Isso é um requisito, uma funcionalidade imposta pelo meu software. Tá? Eu vou documentar essa funcionalidade utilizando o quê? Um diagrama de fluxo de dados. De maneira bem simples, um DFD. Onde eu vou ter o quê? A figura representando o processo. Manter informações de clientes. Vou ter também o que? A minha entidade externa, que é o meu operador do sistema, operador do software, né? Ele vai o que? Prover um conjunto de informações aqui, que são as informações do cliente. Ele tem postas as informações desse cliente, código, nome, endereço, cidade, estado e assim por diante. E essa informação vai ser armazenada o que? Dentro da tabela de clientes, tá? Esse fluxo também que passa um conjunto de informações, correto? Se você olhar, vou resgatar aqui para você, se você olhar o meu diagrama de entidade de relacionamento, o meu DER, entendeu? Eu tenho essa relação aqui, ó. Uma cidade possui N clientes. Então, nesse caso aqui, se você olhar para a teoria de banco de dados, eu vou ter uma chave estrangeira aqui, né, dentro desses 15 campos, chamado código da cidade. E esse processo aqui do diagrama de fluxo de dados, dentro dele, né, você tem um mapeamento aqui, de uma interface onde você... Interface de entrada mesmo, né? Olha lá. Vou jogar minha interface onde eu vou jogar o código, o nome do cliente, entendeu? A rua onde o cliente mora, o número, o código da cidade. Nesse caso, entendeu? O operador aqui nesse caso ele vai digitar o código da cidade e vai aparecer o nome, por exemplo, Cornélio Procópio. Tá aqui
Quando eu digito o código aparece o nome. Ou eu faço uma combo, né? Onde eu busco o quê? Uma combo box, onde eu busco, eu clico aqui, nesse componentezinho aqui aparece uma lista aqui de cidades. Essas informações advêm lá da tabela de cidades. Então, dentro desse contexto, se você olhar aqui, ó, vai aparecer a minha tabela de cidades aqui, enviando informações o quê? Para essa funcionalidade aqui, e essa funcionalidade aqui é responsável por manter as informações do cliente. Perceba que na funcionalidade o quê? Entendeu? Tem uma certa complexidade. Eu não trato somente uma tabela, eu trato duas tabelas. Aqui eu preciso o quê? Qual a informação que eu preciso aqui dentro desse contexto? Eu vou digitar o código aqui da interface, entendeu? Esse código vai sair daqui, vai lá dentro da tabela de cidades, entendeu? Vou ter que fazer um programa que faça isso, um SQL, qualquer coisa, tá? Depende da linguagem que você vai estar trabalhando. Eu vou lá dentro da tabela de cidades, vou verificar se esse código existe. Se esse código existir, eu vou trazer a informação que é o nome da cidade para apresentar na frente. Ou vou fazer uma SQL para preencher essa combo box, entendeu? E dentro desse contexto que eu vou estar trabalhando. Correto? Ok? Então, a gente vai fazer o quê? Vai verificar qual é a complexidade o quê? Dessa funcionalidade. Entendeu? Dentro da teoria de pontos por função, isso vai ser mapeado o quê? Em baixo, médio ou alto. Certo? Vou fazer dessa funcionalidade manter clientes e vou fazer o quê? A manutenção de... Vou pegar aqui para vocês. Vou manter... Aproveitar aqui. Cidades. Perceba que lá no meu diagrama de entidade de relacionamento, vou trazer para vocês aqui, as cidades, para que eu consiga guardar uma informação de cidades, eu não dependo de nenhuma tabela. Eu não tenho nenhuma cardinalidade N mapeada em cidades. Todas as cardinalidades são 1. Diferente de clientes e de fornecedores. Sempre que eu vou cadastrar um cliente, eu tenho que garantir que aquela cidade esteja cadastrada. Senão, não vou ter a consistência imposta aí pela teoria de banco de dados relacional. Então, vamos lá, então. Está aqui o meu diagrama de fluxo de dados, entendeu? Que é o manter, desse diagrama eu tenho manter cidades e manter clientes. Perceba aqui que eu vou ter, né, uma tabela se relaciona com esse processo, e com esse processo aqui, dentro do diagrama de fluxo de dados, eu vou ter duas tabelas, certo? E a gente vai fazer a contagem, tá? Agora eu pedi para o Norton cortar o meu monitor, tá lá, entendeu? Até então eu estava usando essa tabela para contagem dos alhos do EE, agora eu passo a usar essa tabela. E a gente vai utilizar o conceito de TED, que é a quantidade de campos, e o conceito de TAR. Até então estava usando os TED e TER, agora a gente passa a usar TAR. O que é o TAR? É o tipo de arquivo referenciado. Vamos direto ao assunto, entendeu? Quanto mais arquivos, volta aqui para mim, Norton. Quanto mais arquivos eu referencio dentro desse processo, maior a minha complexidade, entendeu, que eu tenho dentro dessa funcionalidade. Correto? Por exemplo, olha lá. Essa funcionalidade de manter clientes tende a ser mais complexa que manter cidades. Vai ter situações, você vai se deparar com situações na qual você consegue ter 4, 5, 6 tabelas dentro entendeu? De uma mesma funcionalidade. Você tem que manipular 6 tabelas. Aí você gera aquelas SQLs de várias linhas, né? E o professor de banco de dados adora mapear com vocês, tá? Então vamos lá então. Então o que é o TAR? É a quantidade de tabelas que eu vou trabalhar dentro da minha funcionalidade. Entendeu? Então eu posso ter um TAR, que é no caso do manter clientes, e 2 TARs, que é no caso de um TAR no caso de manter cidades e 2 TAR no caso de manter clientes. Vamos lá então? Vamos calcular a complexidade dessas duas funcionalidades? Norton, corta lá pra gente. Tá? Então, assumindo que clientes têm quantos campos que a gente tinha lá? 16 campos. Então eu vou armazenar 16. Esse fluxo vai passar
as informações de 16 campos. Correto? Bom, em cidades eu tenho quantos campos? Nesse caso aqui eu só vou buscar o que? Olha lá na minha interface. Só vai aparecer para mim o campo código e o campo nome da cidade. Então eu vou verificar se existe o campo código e o nome. Então a gente vai trabalhar com 2 campos aqui, ó. 2 campos dentro desse contexto aqui. Certo? Então, quantos TEDs essa funcionalidade, entendeu? Essa interface manipula? 16 mais 2 são 18 TEDs. Olhando lá na minha planilha, tá, eu vou ter o quê? Mais que 15. Então, eu vou estar posicionado o quê? Entendeu? Nessa coluna aqui. Agora, basta verificar se eu vou ter uma complexidade, entendeu? Média ou alta. Por que média ou alta? Porque nessa coluna só existem essas duas opções, média ou alta. Tá? E o que vai me caracterizar a complexidade média ou alta? Os números, a quantidade de tipo, né? A quantidade de TARs, tipo de arquivos referenciados. Né? Nesse caso, entendeu? Eu estou entre 2 e 3, porque dentro da funcionalidade de manter informações de clientes eu vou ter uma complexidade, o quê? Vou estar referenciando 2 arquivos, cidades e clientes, certo? Então eu vou mapear o quê? Nessa linha aqui, né? Complexidade alta. Nesse caso aqui, olhando lá o quê? Vamos trabalhar, eu tenho um mapeamento o quê? De uma funcionalidade com complexidade alta, me mapeando 6 pontos por função. Lembrando que a teoria de pontos por função tem como objetivo retornar o quê? Um número dado a complexidade do seu software. E como você verifica a complexidade do seu software? Utilizando, entendeu? Aquilo que eu vou te denominar o quê? Como projeto de software, a planta do software, as especificações do quê? Do que você tem que fazer. Não tem como contar sem um mínimo de especificação. Olhando lá, eu tenho o quê? 42 pontos por função mapeado por enquanto. Volta aqui para a minha folhinha, Norton. Perceba que eu fiz a contagem desse cara aqui. Agora eu vou fazer a contagem desse cara aqui. Aqui eu tenho 3 campos. Ah, professor, mas por que você usou 2 aqui e que você usa 3? Porque a interface que detém as informações de clientes, ela aparece somente em 2 campos. Não aparece o estado aqui, ó, a unidade federal. Correto? Entendeu? O meu documento de interface rege que eu vou utilizar 2 campos. Aqui eu vou utilizar 3. Por que eu vou utilizar 3 aqui? Porque eu preciso cadastrar o código, o nome e o estado, a unidade federal. Correto? Então, dentro desse caso aqui, entendeu? Vamos fazer o mapeamento aqui. Tá? Eu vou trabalhar com 3 campos. Então, eu vou estar posicionado aqui. E só um TER. Né? Então, eu vou ter o quê? Uma complexidade baixa aí dentro da... baixa aí, totalizando o quê? Dentro da minha contagem aí, eu já meus exemplos eu já totalizei o quê? 45 pontos por função. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo dessa videoaula e até a próxima.